Fala, malucada, como vocês estão? Aqui quem fala é Wagner do Alvo da Louca Podcast, o seu podcast de gente real, falando com o empreendedor da vida real. E hoje aqui o empreendedor que eu tenho certeza que você quer ouvir, que é o Rafael Kiso, da MLabs, e a gente vai entrar nisso daqui a pouco. Comigo aqui, João. Fala, João. Fala, Wagner, tudo bem? Tudo bem a todos os nossos ouvintes? Ansioso por esse papo aí. Pô, eu também tava, cara. Pra caramba. Total. E hoje o tema que a gente vai usar aqui é como usar as redes sociais para gerar negócios. E na área, o nosso convidado, Rafael Kiso. Rafael, muito obrigado por ter vindo, por estar aqui conosco, cara. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre uma honra poder falar de redes sociais e falar com vocês. Legal, cara. Te entregar aqui um presente nosso em gratidão obrigado. Aí por estar aqui conosco, por vir. Show. Já abre, já mostra, faz o jabá. Eu já fiquei sabendo, né? Aí, ó. Boa. Já fiquei sabendo que não era para mostrar, porque daí você perde a graça perde do a surpresa, né? E tal, exato. Acho que foi a Flávia que brincou, foi a Laura, uma das duas brincaram com esse negócio aí. E a ideia aqui, Rafa, é ouvir você, cara, e eu queria começar ouvindo um pouco da tua trajetória, assim. Conta pra quem tá vendo a gente, quem é o Rafael Kiso, qual que é a tua trajetória, e a gente entra nos assuntos de maneira mais pontual e específica aqui. Boa. Cara, eu posso falar pra você que eu sempre fui empreendedor, desde pequenininho. Tive carteira assinada? Tive, pra minha própria empresa, pra começar o negócio. Porque era Nunca trabalhou pra ninguém, Rafa? Cara, já trabalhei, mas de novo, pra minha empresa, porque foi num esquema lá que a gente depois posso contar. Sim. Então, assim, desde pequeno, cara, assim, em casa, só pra dar um exemplo, né, de pequeno, de fato, que eu fui pensando esses dias, assim, em casa, videogame na sala. Eu trazia a galera da rua pra jogar, mas cobrava. Cobrava? E ainda vendia o geladinho. Caraca, que mão de vaca você é, meu, porra! A minha mãe fazia, não sei de onde, dependendo da região, né? Chup-chup, geladinho, sacolé, né? Mas acho que a galera entendeu. Você já era de São José dos Campos? Sim, já nasci lá. Nasceu então, lá. Minha mãe fazia, a galera ia jogar em casa, eu cobrava e ainda vendia o geladinho, né? A galera ia mais pelo geladinho ou ia mais pelo videogame? Pelo videogame. É aquela coisa de agregar serviços, né? Exatamente. Você vai agregando valor. Cara, eu lia gibi, depois eu não deixava em casa, eu ia vender o gibi na calçada de casa. Sim. Então, assim, eu comecei a pensar, eu falei, olha, acho que eu já era empreendedor desde pequeno. Né? E assim foi. E, cara, eu tive muita aptidão por exato, assim. Eu fui programador, aprendi a programar sozinho. Você foi programador. Fui. Começou a programar com quantos anos? Olha, 7, 8 anos. Meu pai sempre foi de tecnologia, sempre? Né? E meu pai, ele contratava, né? Modo dizer, né? E tinha um professor em casa e tal para ensinar o meu irmão. Só que eu pegava as apostilas de Basic e eu aprendi sozinho. Caraca. Antes do meu irmão. Brincadeira. Enfim, então assim, aprendi a programar, cara, e assim, eu sempre fui muito para exatas. E tinha uma certa veia ali de humanas e tal, gostava. Mas minha primeira formação não completa foi de engenharia de telecomunicações, já programava, depois fui analista de sistemas e tal. Cheguei a dar aula de HTML em 1996. É mesmo? Caraca. Porque eu fui aprendendo sozinho. E aí trabalhei ali na Universidade do Vale do Paraíba para troca de bolsa, né, de escola. E tive contato com a internet muito cedo lá. Então lá eu tive esse contato. Meu primeiro projeto foi no Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento para monitorar aeroportos clandestinos de droga usando o protocolo HTTP. Caramba. Então, Caramba. Vida louca, legal, né? Cara. Que louco, meu. E aí, cara, né, era muito nerd, era bem nerd, como vocês devem ter percebido. Cheguei a ganhar, inclusive, prêmio do prefeito como melhor aluno da rede municipal Caraca. de São José dos Campos. Legal. Então fui, cara, trabalhar muito cedo, né? Mas assim, já como Focus Networks, que era o nome da minha empresa, que foi criada pelo meu irmão. Ele foi o primeiro investidor anjo, vamos dizer assim. Tá, né? Com você ainda ele? Continua? Na agência, né? Nos teus negócios? Continua. Não na MLabs mais, ele vendeu a participação dele, mas na Focus sim, que foi onde a MLabs nasceu, né? E dali, cara, a gente foi subindo, né? Então, começou como uma produtora de projetos web, né? A Focus Networks ali em 2000, 99, 2000. A gente teve o nosso
grande primeiro cliente foi o Banco Itaú, a gente começou a desenvolver, ajudar o Itaú Bankline, a gente foi evoluindo. Em 2004 para 2005... Você pegou bem o hype, mesmo comecinho da coisa, bolha, né? Tipo, tava começando, 2000. Eu fico imaginando como é trabalhar com um cliente naquela época, se hoje em dia você vai apresentar o digital e já é difícil. Pra caralho, imagina para um cliente da época você explicar o que era o desenvolvimento, esse tipo de coisa. Você tinha o quê? 17 anos? Então, eu era menor de idade, Caraca. né? Daí você entendeu por que eu era CLT da minha própria empresa nos primeiros negócios, né? Total. Mas o William já tinha criado, né? O meu irmão e tal. Então a gente começou a evoluir lá por volta de 2005. Algumas agências, grandes agências de publicidade mesmo aqui de São Paulo, do Brasil, como Macan, Ericsson e tal, contrataram a gente como braço de tecnologia. E aí eu tive aquele primeiro contato assim com humanas, assim, um contato real. Qual que foi esse contato real? Eu entrei de terno e gravata e aí todo mundo tava de bermuda e chinelo. Caraca. Foi o meu primeiro impacto. Eu falei, essa galera está me contratando, o que significa que eu ganho menos do que eles. E aí eu fui descobrir o valor hora deles versus o valor hora. Eu falei, cara, essa galera tá me subcontratando e eu que tô aqui de terno e gravata. Caraca. Né? E aí eu comecei a pensar sobre isso. E aí eu concluí que na prática, cara, minha área de tecnologia e tal não era o fim, era o meio. O fim era a entrega da experiência que esses caras vão fazendo. Sim. Eu falei, eu preciso entender um pouco mais disso. Eu fiz publicidade e propaganda. Preciso entender um pouco mais de negócio, não de tecnologia. É isso, né? Na época, no começo, um pouco mais de comunicação, entender um pouco mais o consumidor, entender um pouco mais de experiência, né, e tal. E aí... Já se falava em experiência naquela época? Desculpa interromper. UX, né? User Experience. Já se falava. A gente falava. Tanto que os projetos que a gente lidava lá dentro eram muito sobre UX, né? Então, o fato é esse. A gente começou a evoluir junto com as agências. Eu comecei a estudar sobre isso. Aí me formei em publicidade e propaganda. Depois fiz gestão de inovação. Aí fui para MBA de marketing. Até que eu pivotei um pouco o negócio. Falei, agora eu não vou mais ser a galera aqui de projetos web, eu vou também ser uma agência digital. Tá. E aí, quando a gente se tornou uma agência, a gente ganhou de cara grandes contas. Que ano? Foi ali por volta de 2008 para 2009, quando a gente começou a pivotar isso. A gente ganhou grandes contas porque, na época, as grandes agências, né, elas desenvolviam coisas por campanha. Então, por exemplo, o site era por campanha. Mudou a campanha, muda o site. Total. E para a gente aquilo era inconcebível. A gente já imaginava assim, não, eu posso desenvolver um sistema que você troca a skin. Animal, você tinha o quê? 26, 27 anos, né? Na ocasião. Sim, por aí. Tava novinho. E aí a gente ganhou muitas contas com base nessa inteligência, né? E aí a gente foi avançando até que em 2013 para 2014 surgiu a ideia de desenvolver MLabs. Mas por que a ideia surgiu? Porque a gente já estava trabalhando com grandes negócios dentro da Focus, né? Que a gente chama de Focus. Mas todos os dias pequenos negócios batiam na nossa porta. A Focus ainda existe hoje? Existe. E quem é o público da Focus? São grandes marcas, grandes contas, né? Tanto fazendo marketing. Fazendo marketing, né? Então dá para dizer que essa sua... Puxa um pouquinho o seu microfone aqui mais próximo, assim, Rafa. Pode descer um pouco? Tá bom. Aí, show. Dá para dizer então que essa sua mudança, ou mudança não, porque você não saiu de um negócio, mas essa sua nova jornada foi muito mais voltada a um público que veio te procurar do que algo que saiu de você. E isso é bom, né? Porque a gente viu uma necessidade do próprio mercado, querendo proposta, querendo fazer mídias sociais, porque o Orkut meio que morreu em 2010, o Facebook começou a subir, muita gente começou a procurar a gente já fazia isso para grandes negócios. Em Orkut você tinha alguma coisa na época ou não? Chegamos a fazer campanha dentro do Orkut. Fez dentro do Orkut? A gente chegou a fazer campanha para Cimentos Cauê, para falar com pedreiros dentro do Orkut. É mesmo, cara. Concurso valendo prêmio e tudo mais. Caraca. Só para dar um exemplo. Que legal. Né? A gente já trabalhava, tanto que em 2006 a gente lançou uma rede social para Chevrolet, América Latina, que chamava-se On The Road Again, que já misturava YouTube com blog, com um monte de coisa. Enfim, a ideia da MLabs, ela nasceu para ajudar os pequenos, né? Tá. E nasceu a ideia lá porque eu falei, para ajudar o pequeno tem que ser um negócio escalável. Exato. Porque hora homem aqui não ia rolar, né? Não fechava a conta, na prática não fechava a conta. Então a gente foi estruturando e pensando numa plataforma que fosse escalável. E assim, em 2015, nasce a MLabs, justamente com esse propósito de ajudar o pequeno. Tá. Né? Então, essa foi a trajetória, assim, de exatas para humanas, entendendo que no fim do dia a gente tem que vender uma experiência, né? Sim. Resolver um problema. Muito bom. Quando a gente começou a falar, não, vamos trazer o Kiso para cá, vamos conversar com ele e tal. Aí eu fui estudar um pouco, né, cara, ver um pouco da tua trajetória, ver os vídeos e tal. Primeira coisa que me chamou a atenção, até falei com o João. Cara, por que ele não é o CEO? Ele é o fundador da empresa e ele é o CMO. Conta pra nós, por que você não é... Ou em algum momento você foi o CEO?
Não da MLabs, né? Sim, na verdade, acho que nenhum dos negócios, né? Como eu coloquei, eu sempre fui a pessoa mais técnica. Sempre fui a pessoa que está lá pensando e criando, executando, né? Eu nunca fui o administrador do negócio pensando na gestão. E o meu irmão, desde o início, fez esse papel, né? Na agência, na Fox, né? Então, eu sempre fui muito mais focado para resolver ali o problema. E isso fez eu entender, inclusive, poxa, eu sou bom nisso e o meu sócio é bom naquilo. E tá tudo certo. Se os dois fizerem a mesma coisa, inclusive, dá problema. Dá problema, claro. Então, assim, quando nasceu a MLabs, eu já nasceu dessa forma. Olha, o que eu sou bom, né? Que eu preciso continuar fazendo para a gente crescer realmente e tal. E o que eu não sou bom, que eu preciso aqui de alguém no meu dia a dia, aqui do meu lado. Então, a princípio, o próprio William fez essa parte de gestão da MLabs, mas a agência ainda continuava. E a agência lá, né? O pau comendo lá e tal. A gente tinha que entregar as coisas. Então, ele continuou na Fox, a gente trouxe e convidamos ali 2 outros sócios, um CTO e um CEO, para participar da MLabs, né? E são sócios, têm participação. Então, desde o começo? Estão desde o começo. Já trabalhavam com a gente na Fox, né? E fizeram parte do projeto MLabs enquanto ele era projeto. O M do MLabs é o quê? O M é uma coisa de nerd, né, cara? M é minúsculo, pode perceber. É uma variável. Né? O M é uma variável. Sim. Porque tudo começa com M. Marketing, mídias sociais, mobile, né? Então, assim, você pode perceber que muitas dessas coisas do nosso universo ali de marketing digital começa com M no meio. Então, o M é uma variável e o Labs é a realidade dos fatos, cara. Quando a gente olha para as redes sociais, mídias sociais, o marketing em ambiente digital, é tudo muito dinâmico. É tudo sobre teste. Não existe regra, não existe aquela coisa assim, cara, é isso aqui, ponto. Deixa eu aproveitar essa sua fala rapidinho, João. Deixa eu aproveitar essa sua fala. Então, aquele cara que vende o segredo mágico de como bombar nas redes sociais, talvez não seja um caminho muito bom para o cara que está querendo empreender. Não, porque assim, né? Você precisa entender a lógica por trás das coisas. Se você seguir uma fórmula, pode ter dado certo para um, mas para você não, porque seu negócio é outro. São variáveis diferentes. São variáveis diferentes, né? Não, eu queria falar sobre aquilo que você estava falando antes, de ser o CMO, porque o que eu vejo, né, é que poucos CMOs e até CEOs não têm o contexto da tecnologia, né? E você falou que você já sabia programar e mesmo assim você não virou o CTO, né? Você virou o CMO. E queria saber quão importante é no seu dia a dia mesmo você ter noção do código, pelo menos uma inteligência ali para saber o que o código pode fazer, o que ele não pode fazer. O que te ajuda isso? Foi fundamental na minha história, tá? Porque assim, a gente por muitos anos foi o nosso diferencial lá na Fox, saber de tecnologia e saber de comunicação. E um pouco mais para frente, saber de marketing também, né? Para se envolver em outras áreas de negócio, né? Produto, etc. Até modelos de negócio, né? Mas no começo era muito mais comunicação, que era, como é que eu faço uma propaganda, como é que eu faço uma criação, como é que eu faço um post e como é que eu uso a tecnologia como diferencial disso. O que a tecnologia entrega nessa situação, né? Entrega inteligência, dados, entrega integrações, entrega possibilidades criativas que ninguém da criação da época da agência tinha imaginado. É o tal do Creative Technologist hoje. Hoje está muito simples. Você tem ideias com base nas possibilidades tecnológicas. Exato. Mas naquela época não. Por exemplo... E tem muito modelo hoje também, né, Kizo? Você tem muito espelho para poder ir lá beber e ter a ideia. Naquela época eu imagino que não era um negócio começando de tudo, né? Vou dar um exemplo, né? A gente fez uma ação de lançamento do Crocantíssimo Integral na praia de Guarujá. Para isso a gente criou guarda-sol, cadeira, todo branded. A pessoa abre o guarda-sol, tem um QR Code no guarda-sol. Você abre o QR Code do Messenger, que abre um chatbot para conversar com a pessoa, pega a geolocalização e vê um drone e te entrega o sampling do produto. Caraca. O criativo em si, que é só criativo e não entende tecnologia, ele nunca vai pensar nisso. Não vai, porque ele não sabe dessa possibilidade, ele não tem esse repertório. Saber dos dois lados te entrega essas possibilidades. Sem dúvida, te coloca numa posição de vantagem pra caramba, porque você consegue entender como é que você agrega valor além daquilo que você faria num planejamento ou numa campanha e tal. Mas sabe qual que é a grande, para mim, né, a grande chave disso tudo? É entender da jornada, porque quando você faz propaganda, né, quando você, com um pequeno negócio, cara, vou lá para as redes sociais, né? Em primeira instância, ele faz panfletagem digital. Ele entra lá e faz um post que é igual o flyer que ele tem, o panfleto que ele tem no restaurante dele, na loja dele. Ali ele está
atacando apenas uma etapa da jornada do consumidor, da jornada do potencial cliente, que é colocar aquele produto no radar. Sim. Mas ele não dá continuidade na jornada a ponto de amadurecer a pessoa para querer comprar de verdade, para ter intenção de compra. Começar... Quando você entende da tecnologia e tal, você é capaz de fazer uma ação offline e transportar essa pessoa para online para continuar essa jornada e medindo e fazendo tracking, né? Rastreando essa pessoa e se comunicando com ela à medida que ela avança na jornada. Isso é fundamental. E pensar nesse pequeno empreendedor, essas pequenas empresas, que é o seu público, que é quem você atende, né? Quando você dá uma plataforma, né, que você falou, não é uma ferramenta, é uma plataforma que permite essa pessoa ela acessar as redes sociais, ou seja, ela ter uma ponte para a tecnologia muito mais fácil do que ela ter que aprender tudo na marra, do que ela ter que programar os posts sozinha e etc. Você acha que hoje é mais dispensável todo esse entendimento tecnológico que você teve que ter durante a sua carreira? Hoje um pequeno empreendedor ele pode simplesmente saber adotar as plataformas para ganho pessoal dele? Beber do pronto, né? Ele bebe do pronto, né? Então é isso. Como é que ele pode tirar vantagem das redes sociais mesmo se ele não manje nada de tecnologia? Eu acho que manjar de tecnologia você tem esses dois ângulos, né? Como empreendedor da área de tecnologia, né? Que é uma coisa muito mais profunda. Que é mais profunda, ou você se utilizar da tecnologia para o negócio. Para você ter produtividade, para você ter escala, né? E aí faz sentido entender de tecnologia nesse segundo nível, que não é programação, mas, cara, é importante entender de tecnologia para você ter noção de que existem softwares como serviço, de que existem soluções para que você dê escala para o seu negócio, produtividade, etc. Porque a galera que não procura, não entende nada, continua fazendo ali no papel de pão, ali, tentando e tal, e aí não tem produtividade. E hoje em dia tem muita solução já disponível, né, para que a gente consiga fazer o negócio prosperar com base em tecnologia. Sim. Principalmente os pequenos. E a MLabs, ela nasceu já com esse propósito, de ser uma plataforma de tecnologia para ajudar o pequeno, com baixo custo. Já nasceu assim. Já nasceu assim. E aí me conta um pouco dessa trajetória, assim. Quais foram os saltos que te vem à mente, assim? Tá bom, abri, começamos a vender para o pequeno, 1 ano depois saltamos, 3 anos depois saltamos. O que te vem à cabeça de grandes saltos de realizações MLabs de lá para cá? Os melhores momentos, assim. Puxa, foi emblemático, né? 25 mil clientes. Foi um emblemático. Quanto tempo demorou do primeiro para o 25 mil? 2 anos. 2 anos. 2 anos. E a gente tinha 6 pessoas no time, né? Então, pra gente foi emblemático assim, cara, estamos com... 6 pessoas? Você mais 5 ou você mais 6? Não, contando com sócios. São 3 sócios, caraca, né? E tinha mais 3 na operação. 3 pessoas na operação. Então, assim, a gente falou, cara, a gente realmente é um negócio escalável. Tá. Por quê? Porque, só para falar um contexto, né? Quando a gente nasceu, eu fui validar isso no Vale do Silício, porque na época o Vale do Silício era de fato o lugar onde sem dúvida. Você 15, tinha que 16 pensar. E era ali. E não tinha um ecossistema de startups aqui no Brasil, né? Começando. Eu fui validar lá e a galera toda lá. Conversei com o investidor e conversei com ex-empreendedores. Todo mundo falou, é impossível você trabalhar com esse público que você quer, que é de pequeno negócio. Porque no Brasil esse cara ele nem tem conta em banco, muitas vezes ele confunde finanças pessoais com profissionais. Isso é uma realidade. Ele vai deixar de pagar a sua ferramenta para pagar a conta de luz, entendeu? Então, assim, é muito difícil. Aí eu na retórica falei, cara, mas você está me falando então que a maioria dos negócios negligenciam os pequenos porque não faz sentido, porque não é rentável, porque não... E por isso, então, que essa galera pequena não tem resultado, não tem sucesso. Porque ninguém quer trabalhar com eles, eles não têm acesso à ferramenta profissional, não têm as mesmas oportunidades que os grandes. Sem dúvida. Todo mundo falou, não, é bem por aí mesmo. Aí todo mundo falando, cara, não vai dar certo. Em vez de voltar desmotivado, eu voltei assim, com aquele puta gás. Falei, cara, se as grandes startups do mundo precisam resolver os maiores problemas, esse me parece um puta de um problema. Um puta de um problema e um puta potencial de mercado, né? Exatamente, né? E aí eu falei, tá, mas ninguém vai investir porque tá todo mundo falando a verdade. Então, assim, de cara, ninguém ia botar R$1 no negócio. E aquela máxima do empreendedor, cara, se você acredita tanto no negócio, por que você não coloca ali o seu próprio dinheiro? Claro. E aí eu falei pro William, meu irmão, falei, bom, é a gente mesmo aqui, a gente não tem todo o dinheiro do mundo, vamos aqui investir no pouco que a gente tem. A gente levou 1 ano e meio para desenvolver o negócio. E por que para a gente foi emblemático o segundo ano com 25 mil, né? Porque a gente precisava provar, primeiro, que o negócio atingiria o break-even, que seria o ponto de equilíbrio, pagar pelo menos as contas. Foi no segundo ano? No primeiro ano. No primeiro 12 ano? Anos. 12 meses. Mas não era o suficiente, porque a gente tinha que provar ainda
que a gente conseguia escalar esse negócio a ponto de fazer ele parar em pé e ser rentável, para que fosse atraente, de fato, para o mercado, para os investidores. Então, a gente levou mais um ano. Então, por isso que no segundo ano, quando a gente chegou a 25 mil clientes, com 6 pessoas no time, estava muito nítido todas as métricas de negócio, né? Que a gente era rentável, de que a gente era escalável, que a gente tinha possibilidades de ampliar. Deixa eu pegar com você aqui um pedaço, que é um pedaço importante. Fica à vontade. Hein? Que é, você experimentou, você lá para o segundo mês, terceiro mês, você chegou a fazer algum MVP, POC, alguma coisa para fazer experimentação para ver o público? Como é que a experimentação entra nessa sua jornada aí? Sim. Inicial? Uma boa pergunta, porque assim, né? Eles falaram o seguinte, cara, trabalhar com esse público não funciona, não dá certo. E fazer o que você vai fazer não é para pequeno. Assim, o pequeno não tem maturidade digital ainda para precisar de uma ferramenta como essa. A gente tentou, foi lá direto, né? Desenvolvemos a primeira versão, né? o MVP, e fomos para o mercado para testar. Deu errado. Por que deu errado? De fato, a gente foi falar com o pequeno. A gente foi falar com a padaria, com o salão de beleza, com a papelaria e tal. E a galera vinha, entendia, entre aspas, a proposição de valor, que era ter mais resultados através das mídias sociais, vinha, mas achava que a gente era tipo uma agência, que a gente ia criar os posts, que a gente ia fazer tudo. E por R$29,90. Não existe isso. Então, a taxa de cancelamento era altíssima. A gente tinha uma boa adesão, mas tinha um alto cancelamento. Churneava demais. O pessoal confundia muito, né? Aí, e não faltou da parte de vocês talvez explicar melhor ou mostrar melhor o que era o produto também? Mas o que aconteceu? A gente percebeu que, como eu vim de agência, a gente tinha desenvolvido uma interface um pouco mais para agência e não tanto para um pequeno. Entendi. Não era muito fácil para o pequeno ali. E era um negócio meio atemporal também, né, cara? Você, em 2015, 2016, você estava um pouco à frente, né? As pessoas não estavam com essa pegada em 2016. Então, mas aí acontece. Pegando esse gancho, a gente pivotou a comunicação. E aí? O que a gente pivotou a comunicação? Em vez de falar com o pequeno, eu vou falar com uma pequena agência. Que atende um pequeno negócio. Porque a pequena agência vai entender perfeitamente a proposição que a gente tem aqui. Que hoje é teu público? Não, hoje 67% da base é da padaria, da salão de beleza. Mas é aí que é o gancho que eu vou pegar o que você falou. Porque na prática, quando a gente pivotou a comunicação, a gente atingiu a agência fit imediato. Aí break-vamos em 12 meses. Sem mudar a ferramenta, só mudando o público, né? Mas ainda cumprindo o propósito. Porque tá, ajudando pequeno, estou ajudando pequeno a ponta. Só tá com o intermediário. Mas com a visão de que, independente da minha vontade, o mercado ia amadurecer. Os pequenos iam amadurecendo no digital a ponto de entender as mídias sociais, a ponto de entender minha ferramenta. É claro que foi uma aposta, né? Falei, cara, eu tô apostando de que essa galera vai amadurecer em algum momento e vai entender o que eu tô oferecendo hoje, sem mudar nada da interface. Sem mudar nada. E foi o que aconteceu, cara. Em anos, a gente não mudou praticamente nada da MLabs, mas em um certo momento, que foi o segundo marco dos marcos, foi quando a gente a gente conquistou mais clientes pequenos de fato do que agências e aí começou a se inverter totalmente, né? Hoje a MLabs ela é agência e também um produto ou essa hierarquia não existe? Não. Coisa se confunde com a outra. As agências dentro da MLabs, elas são distribuidoras da MLabs. Elas se tornaram praticamente parte do nosso ecossistema, do modelo de negócio, né? Mas a MLabs sempre foi pensada mesmo para o pequeno. Não, né? A minha pergunta era um pouco diferente. A minha pergunta é, a MLabs ela é um produto. O MLabs é o produto. Sim. É a empresa, mas também é o produto. Em algum momento você pensa em fazer alguma separação disso? Não. A MLabs sempre nasceu para ser software como serviço. Ok. Não tem serviço de agência, não tem esse tipo de serviço. E aí, por fim, né, emblemático, a gente chegou a mais de 200 mil clientes, chegamos a 230 mil clientes. Quando isso? Foi um marco. Foi em março desse ano. Né? A gente chegou a 230 mil clientes no Brasil, em mais de 40 países, sem a ferramenta estar traduzida, que pra gente foi surpreendente. Né? Em português? Português, cara. A gente chegou a conversar com alguns desses clientes. Muitos usavam traduzido pelo Google Chrome. É mesmo, já a tradução automática lá. Automática. Que é bem mais ou menos em geral, né? Porque assim, a galera percebeu que a gente era mais barato do que as ferramentas do que as outras que estavam no mercado. Entregavam muito mais funcionalidades, né?
E aí teve também o fato mais emblemático recentemente, né? Conta pra nós. Do imbróglio aí com o Facebook. Sim. Que fez parte, é marco na história. Quando você fala dos marcos, a gente não pode falar só dos marcos bons, Claro, né? claro. Esse foi de fato um marco que vai marcar mesmo a história. E eu acho que muita gente que vai tá assistindo, tá ouvindo a gente, lembra dessa história, porque enfim, saiu na mídia e tudo mais. Mas acho que deve ser muito bacana ouvir o seu dia. É claro. Como foi o seu dia? Eu quero saber o teu dia. Quem te ligou, quem que te avisou? Vamos só fazer aqui uma coisa passo a passo. Quando foi? Foi agora em junho, na verdade. Junho de 2021. Tá bom. 10 de junho, se não me falha a memória. Tá. Eu já tô até esquecendo, porque assim, já quero melhor apagar esquecer, a memória. apaga da memória. Conta pra nós, Kizu, o que aconteceu? Qual foi o problema e como é que aconteceu? Conta pra gente. O fato assim, na MLabs, ela sempre, como vocês já sabem, com esse propósito de ajudar o pequeno, ajudar o resolver problemas aí do mercado, principalmente na presença digital e tal dos pequenos. E a gente viu que era uma necessidade muito grande de todo mundo agendar posts para formatos como Stories, Carrossel, sabe aquele formato álbum, né? Carrossel. Agora mais recentemente com Reels e tudo mais, né? A gente criou uma solução, uma tecnologia para isso. Porque o próprio Instagram não tinha isso disponível dentro das APIs dela, né? Perfeito. Nas outras redes que a gente opera, LinkedIn, Twitter e tal, todo mundo tem as suas APIs e a gente usa normalmente. Então, aquilo que tem, obviamente, está lá. E esse era o único ponto, era o do Instagram. Já está disponível pela plataforma, ou seja, não tem problema nenhum, só utilizar. Já estava disponível. Mas o Instagram não tinha, né? Em janeiro deste ano, eles lançaram a sua primeira versão da API, mas sem essas funcionalidades, somente com post ali no feed, o post padrão. Tá. Então, a gente tinha criado uma tecnologia pela necessidade de mercado. Como empreendedor, né? A gente tem que resolver problemas. Cara, esse para mim era um grande problema e a galera precisava. A gente criou a tecnologia para isso. Tudo dentro da legislação, tudo dentro da conformidade, né? E no nosso ponto de vista, você, cliente, contratou a MLabs de forma consentida, você estava usando aquela funcionalidade. Perfeito. Porém, perante aos olhos do Facebook, a gente estava infringindo os termos de uso do Instagram. Os termos de uso que, inclusive, é para todos, não é só para ferramentas e plataformas, né? Todo mundo tem que tomar cuidado ao compartilhar o seu login. Inclusive, agências, em tese, estariam infringindo os mesmos termos ao pedir o login para os seus clientes. Entendi. Entendeu? Se a agência pedir o login para o seu cliente para operar o Instagram, está infringindo os termos. Que é o que acontece dentro de Facebook Ads, de Google Ads, inclusive, né? Porque quando o cara faz campanha, ele tem que estar de alguma forma conectado. Ainda que não seja com o teu login, seja uma permissão, mas ele está conectado na tua conta, né? Mas é por isso que o Facebook criou o gerenciador de negócios, justamente para que ninguém compartilhe o login. Aquelas funções, né? Aí você tem o MCC do Google, que ninguém precisa compartilhar. Exato, eles criaram soluções para isso. Uhum. Só que para o Instagram, o embrólio não tinha. Aí o que acontece? Eles falaram, cara, vocês estão ferindo os termos, primeiro, porque vocês estão pedindo e coletando login do usuário de forma indevida, no ponto de vista deles, né? E oferecendo um serviço não autorizado, que era o de criação de posts para stories e tal, de forma automatizada. Pra gente, né, foi uma grande surpresa, porque a gente teve, assim, uma penalidade, vamos dizer, para... Tinha uma grande adesão? Massiva, né? Era massiva. É massiva. Eu acho que todo mundo tem essa necessidade. Todo cliente teu usava de alguma maneira essas três possibilidades. Sim, aí. Grande parte, né? Grande parte. Então, assim, a gente... Ajuda no planejamento, né? Porque você tem que fazer os stories. Às vezes você vai pensar nos stories com antecedência. Apesar deles ter sido criado para ser algo para você mostrar o agora. Quando você está pensando numa marca, você faz isso com planejamento. Se o conceito basal é planejamento, então eu me planejo por uma ferramenta e a MLabs estava ali para ajudar nisso. Então, pra gente, assim, né? A gente, quanto empreendedor, falou, cara, eu achei que eu estava ajudando, inclusive levando mais clientes para o Facebook e Instagram a fazer negócio lá dentro, criando mais conteúdo, mas pelos olhos deles não, por conta da prerrogativa de segurança e tal, né? Tá bom, entendi o problema, agora eu quero entrar no seu dia. Como é que foi, velho? Como é que foi que quando você recebeu a notícia, você foi o primeiro, alguém te ligou, como é que foi esse dia? Não, a gente, na verdade, teve os serviços da MLabs interrompido, né? E dentro dessa plataforma, Facebook... Isso era de manhã, era à noite? Não, era por volta de umas 6 da tarde. E eu fui perceber, na verdade, eu estava dando aula, cara. Eu estava dando aula. E eu fui perceber porque o meu Instagram se desconectou. E eu fui tentar logar de novo. Não conseguia. E aí, na hora que eu tentei logar, mostrava assim, sua conta foi desativada. A mensagem que aparecia para mim. E eu dando aula ali, eu falei, aconteceu alguma coisa. Caraca. Na hora que terminou a aula, eu fui tentar de novo e tal, fui ver. Aí que começou a cair a ficha. Porque não tinha sido só a minha conta, a conta da MLabs.
a conta de todos os sócios, de vários funcionários da MLabs, tinham saído do ar, e de vários clientes lá no Facebook, né? Agora as contas dos sócios no Instagram também, porque foi assim, uma árvore, né? Eles pegaram o aplicativo da MLabs e desativaram o aplicativo. E todas as contas associadas a esse aplicativo também foram desativadas. Então, para mim, assim, foi uma grande surpresa. É natural que a gente, né, na hora, ficou assim, em choque. Horas depois, lá por volta da 9h30 e tal, que a gente começou a entender o porquê que tinha acontecido. Que choque. Mas demorou um tempo, né? E, aí, e o relacionamento com o Instagram, com o Facebook, como é? Não, a gente teve o diálogo o tempo todo, né? Só que o diálogo significa, olha, vocês estão violando os termos, vocês precisam se adaptar para a gente voltar. Não, deixa eu voltar aqui no dia dele. E aí, como é que foi, velho? 9 horas da noite. Tô perto de dormir, tô naquele fervo. Eu imagino que a aula deve ter sido uma merda, porque depois que você viu que o negócio não funcionava, sua cabeça estava naquilo, não estava? Foi. Não, foi uma madrugada difícil. Fácil, assim, não consegui dormir. A gente entrou numa operação de guerra, né? Porque centenas de milhares de clientes começaram a reclamar imediatamente, né? Então, aquela coisa de gestão de crises, né? Gestão de crise total. Ainda bem que eu já tinha experiência nisso por conta da agência. A gente já tinha operado para vários clientes, né? Nas mídias sociais. A gente já tinha um protocolo ali meio que formatado. Mas o fato é esse, né? Cada situação é uma situação, né? E essa situação nunca tinha passado antes com centenas de milhares de clientes comigo, né? Até porque eu também tenho uma grande exposição nas redes sociais. Então, as pessoas não vão só atrás da MLabs, vão atrás de mim também, né? Então, a primeira coisa que eu fiz, por exemplo, foi entrar lá para saber o que estava pegando. O que você ia falar. E aí a gente fez o comunicado e tal, né? Mas assim, faz parte também dos marcos, né? A entrada da Estônia na nossa história. Então a Estônia entrou como sócia mesmo da MLabs. Que ano que ela entrou? Entrou em 2020, né? E ela, na hora, assim, né? Tamo junto, tamo juntos mesmo, como sócio, né? Não como investidora. Isso deu pra gente muita força, né? Porque a gente... Natural que a gente, no dia seguinte, falou, cara... E agora, tudo, né? Porque se a gente não conseguir restabelecer os serviços... E o Facebook e o Instagram são as maiores plataformas, né? O que determina ali boa parte do jogo hoje em mídias sociais. A gente também fica meio que fora do jogo, né? Por mais que a gente tenha Instagram... tenha Twitter, tenha LinkedIn, tenha YouTube, etc. A grande massa ali estava ali por causa daquelas duas redes, né? Então, assim, na base do diálogo e tal... Dias depois a gente conseguiu restabelecer, um pouco menos, 6 dias depois praticamente, a gente conseguiu restabelecer os serviços da MLabs, porém abrindo mão de recursos como agendamento de stories, Reels, IGTV e Carrossel. Os mesmos 3 ou 4 que tinha impedido, você conseguiu voltar sem isso. E assim, né? Como é que foi o impacto para os teus clientes? Eu imagino que você tem lá aquela base gigantesca de pequenas e médias empresas. Como é que foi isso? O impacto é gigantesco, cara. Porque assim, a maioria precisava daquele serviço, muitas agências, inclusive, colocaram no papel assim, se eu não tiver esse serviço, vou ter que contratar uma pessoa para fazer. Sim. E isso vai me custar e eu não tenho isso previsto, enfim, vai causar um problema. Vai estar fora do orçamento. É um efeito cascata mesmo. Segundo, então se eu não posso agendar stories, eu vou ter que fazer isso na mão, eu vou ter que acordar de madrugada, final de semana, feriado para fazer só o stories, o resto eu posso, também é um negócio inconcebível, assim. Mas tem alternativas. O próprio Facebook criou uma alternativa, né? É aquela história, o Facebook tem o agendamento de stories, mas eu não posso ter. Mas essa é outra questão. Criou depois? Já existia antes? Criou um pouco antes, né? Criou um pouco antes. Tá. Mas aqui que a gente está fazendo? A gente está criando uma solução alternativa que, através do aplicativo da MLabs, no mobile, você vai poder agendar. Não vai ser uma publicação automática, mas ele vai te alertar, você clica, ele abre no aplicativo da MLabs só para você clicar e compartilhar. Que é o que no resto do mundo está sendo feito dessa forma. Né? Mas o fato que a gente precisa observar aqui a prerrogativa deles é que ao fazer, né, o serviço não autorizado, a gente estava colocando em risco, de alguma forma, os nossos próprios clientes, né? Ou pela segurança, ou por estar infringindo os termos, com risco até da conta desse cliente ser bloqueada no Instagram. Coisa que pra gente assim, era inconcebível também, né? Porque, é aquela história que eu falei. Como é que os caras penalizam um cliente antes de um diálogo, né? Mas a gente entendeu, a gente compreende, a gente se adaptou.
Então fiquem alertas aí também, porque tem várias plataformas no mercado que continuam fazendo o que a gente fazia da forma que a gente fazia. Porque se é a regra do jogo, serve para TI e serve para outros. Exatamente. Né? Então daqui a pouco pode acontecer com outros também. Exatamente. Então, para quem, como você perguntou do impacto, né? Natural que muita gente saiu da MLabs e foi para uma outra plataforma que ainda faz dessa forma. Mas entenda que você está no risco, né? Ao ir para outra plataforma. Agora, a única dúvida que você não pode ter é que se existe uma plataforma 100% segura em conformidade é a MLabs. Então, assim, a gente se tornou na prática a única plataforma que está em acordo, né? Está segura e que não tem nenhum problema com Inclusive, depois dessa situação chata pra caramba. Né? Então... A Paty quer fazer uma pergunta. Manda bala, Paty. Oi, Rafael, tudo bem? Então, eu queria saber duas coisas. Se é mito, se é verdade o lance de fazer através de plataformas, por exemplo, como a MLabs, se isso prejudica o engajamento, né? Essa coisa do engajamento, de tudo que é postado ali. E não sei se você vai perguntar isso, Wagner ou João, mas assim, e daqui para frente, né? Como é que vai funcionar a MLabs, quais soluções, o que vocês estão fazendo? Super curiosa. Esse lance do engajamento e do alcance é uma pergunta super recorrente, né? Imagina. Porque é o seguinte, é uma especulação, né? E é uma hipótese difícil de você provar se sim ou se não. E eu vou dizer por quê. Porque para fazer um teste científico, né? Você deveria conseguir fazer o mesmo post ao mesmo tempo, com as mesmas variáveis que você não controla, né? Para conseguir comparar mesmo. Falar, o alcance do A foi tanto, o alcance do B foi tanto. Quais são as variáveis que você não controla? Todo mundo que está postando ao mesmo tempo que você, porque eles estão competindo pela atenção, né? Se o conteúdo dele for melhor que o seu, vai captar a atenção. Várias outras coisas, como até mesmo se a pessoa está no 4G ou não, se a bateria está acabando ou não, influenciam na entrega de um post orgânico no feed. Se o Instagram vai entregar um vídeo ou não, depende da bateria, depende até da conexão da pessoa. Então, para você ver as variáveis que o Instagram leva em consideração para decidir o que é entrega ou não. Então, quando alguém afirma assim, eu usei e caiu o alcance. Não tem nada a ver com a ferramenta, tem a ver com o conteúdo. Concordam comigo? Vocês fazem post todos os dias nas redes sociais. Tem post que vai bem, tem post que vai mal. É por causa da ferramenta? Tem um que você nem entende por quê, né, cara? Você fala assim, caraca, mas esse aqui tem a mesma lógica desse outro, e esse aqui bombou e o outro simplesmente não aconteceu. Porque não depende só de você. Não depende só de você. De repente aconteceu alguma coisa naquele dia que todo o foco está acontecendo lá. Sei lá, Olimpíadas, aí a fadinha lá ganhou. Isso. Cara, tá todo mundo falando daquele assunto. Todo mundo olhando para aquilo. E aquele seu assunto, você tá tentando criar um diálogo que ninguém quer entrar naquela conversa, porque a conversa toda tá indo para outro lado. Então, é um exemplo, né, de variáveis que você não controla e por isso que o seu não foi bem naquele dia. Então, é muito difícil provar que sim, que não. Agora, assim, é concebível entender que eu estou usando a API oficial do Instagram e do Facebook e eles, de forma premeditada, diminuir o alcance ou engajamento só porque eu estou usando a API deles, não faz sentido. Para mim, não faz sentido nenhum, né? Então, assim, até mesmo o business suite deles, né, que é a própria ferramenta deles, muitos relatos. Depois que aconteceu o que aconteceu com a gente, muitas pessoas foram usar lá. E muita gente começou a dar esse relato. É o mesmo relato? Eu usei o Business Suite e eu acho que meu alcance diminuiu, meu engajamento diminuiu. A resolução da minha imagem diminuiu. Cara, mas é uma ferramenta oficial dos caras. Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa, antes de entrar na segunda pergunta da Paty, que é uma pergunta importante, que é futuro. Cara, eu vou pegar aqui um jargão, só para a gente poder, a partir do jargão, fazer uma reflexão sobre o teu negócio, tá? Como é que você olha, sob a ótica do antifrágil, isso que aconteceu? E aí, como é que você projeta esse antifrágil no teu negócio? Porque, cara, o negócio, de alguma maneira, demonstrou alguma fragilidade nesta função, vamos chamar assim. Como é que você olha esse negócio sob a ótica do antifrágil? Eu posso complementar a pergunta também? Sim, claro. Me parece que, às vezes, trabalhar com redes sociais, quando você trabalha dessa forma tão próxima e tão codependente, é praticamente trabalhar numa caixa preta, desbravar uma selva que você não sabe o que tem lá dentro. Porque se eles não te explicam como o algoritmo corta ou não alcance, se é tudo hipóteses, né? Como que faz para trabalhar desse jeito e mostrar para o seu consumidor que você está seguro do seu negócio, que está tudo sob controle? Vamos lá, né? Primeiro aprendizado
é não depender 100% de terceiros no modelo de negócio. Exato. Esse é o primeiro passo. Eu imagino que você ficou em cima dessa frase os próximos 2 meses. Não deu 2 meses ainda, né? O próximo mês inteiro, porque... Quase 60 dias. Não já. é isso? Mas o fato é que a gente já sabia disso desde o começo. Claro. E a gente já tinha projetado nosso roadmap, falando de futuro, ações para tirar essa dependência. No entanto, é um roadmap. Tá. Que para eu executar isso, eu tenho que ter dinheiro, gente, né? Então, o que a gente fez inicialmente? Vamos primeiro conquistar o mercado, faturamento e tudo, para a gente ter possibilidades de cumprir o roadmap. Não deu tempo, entendeu? Não deu tempo. Chegou antes da hora, assim, né? Então, a gente já tinha essa noção. Agora veio, assim, no nível de pressionar a gente para se reinventar em pouco tempo, né? Então, uma parte do que você fala do antifrágil é isso. É não depender 100% de uma plataforma terceira. É isso. Mas você sempre vai estar suscetível a problemas... Em redes sociais, absolutamente, né, cara? Acho que não só em redes sociais, como negócio, né, cara? Você sempre vai estar suscetível a coisas que você não controla. Sim. Política, economia, macroeconomia, etc. Macro tendências, muda uma legislação, sei lá. Tipo um LGBT entra no meio do caminho e te ferra. Então, assim, o que significa que você tem que ser resiliente. Empreendedor raiz, meu, de verdade. O cara vai criando camadas, né? Vai criando casca e tal, e tem que ser resiliente. Com certeza eu criei mais uma camada aqui. Sem dúvida. Daqui a 2 anos, conversando, se eu voltar a conversar com você, certeza que você tirou várias lições e criou vários outros caminhos que você não tinha pensado até então, no dia de hoje, né? E aí, acho que esse lance é você, né? Saber lidar com a pressão e saber, nessa pressão, se reinventar, né? Para não desistir. Esse é o ponto, não desistir. O fato, né, que a gente agora está desenvolvendo uma série de soluções, né, para a MLabs, e aí respondendo a futura, uma série de soluções que já estavam no nosso roadmap. A gente não está, vamos dizer, pivotando o negócio. Não estou pivotando o negócio. Não, a gente está executando o que a gente já tinha previsto, mas de forma antecipada. Estou trazendo a valor presente o que estava lá na frente. E lançando de uma forma, vamos dizer assim, não da forma como a gente gostaria, mas da forma que é possível agora. Perfeito. Né? Então a gente está fazendo uma série de coisas, como a gente fez aquisição de empresas, a gente está lançando, estamos expandindo a plataforma MLabs para ajudar esse pequeno negócio na totalidade, né? Não só ali numa particularidade de mídias sociais, mas ajudar ele de ponta a ponta, tanto em criar um bom conteúdo, mas também em vender mais pelas redes sociais. Porque eu tenho que dar resultado de verdade, não pode ser só engajamento. Isso né? que é uma coisa que eu te perguntar, assim, o cara que te procura, se você olhar para a tua base hoje, a tua base está preocupada com o quê? Gerar engajamento pelo engajamento, e aí muitas vezes tem um pouco de métrica de vaidade aí no meio, né? Quero ver quantidade de curtidas, de comentários ou de likes e views e etc. Ou esse cara está de fato procurando ganhar mais dinheiro, assim? Qual que é a tua percepção acerca dessa base gigantesca que você tem aí de clientes? O primeiro, acho que são estágios de maturidade de negócios. Concordo. Né? Então, assim, o primeiro estágio, quando a galera entra nas mídias sociais, eu não chamo nem de métricas de vaidade, tá? O quê? Reputação. São indicadores de reputação, que faz sentido, né? Eu não gosto muito dessa coisa de vaidade, porque tem sentido você se preocupar com o número de likes, de followers, etc. Porque ele é uma métrica de reputação e uma comparação direta entre o seu concorrente. Se o cara entrar no seu perfil, você tem 0 e o concorrente tem 10 mil... O problema é que ela não é justa, porque às vezes ela é comprada. Não, esse é o ponto que eu ia chegar. Uma coisa é você conquistar followers e aquilo ser uma métrica de reputação real. Outra coisa é você comprar followers. Exato. Comprar followers é dinheiro jogado no lixo, literalmente. Porque você está trazendo gente que não vai comprar nada do que você vende. Né? Então, o primeiro estágio de maturidade é de indicadores de reputação. Preocupado com engajamento e preocupado com seguidores. Tá bom. O próximo estágio natural é ele começar a olhar a qualidade daquilo que ele está colocando. Número de sessões no site provenientes da mídia social, quantas pessoas assistiu até o fim o vídeo que ele criou, para ele ver se de fato as pessoas estão se interessando por aquilo que ele está falando, tanto no ponto de vista daquilo que ele sabe, quanto daquilo que ele vende. Né? E no terceiro estágio é venda. Cara, eu quero saber quantos leads, quantos clientes, qual foi a taxa de conversão, tal, beleza. Esses indicadores você entrega lá? Ainda não, mas esse é o ponto do roadmap. Tá. A gente está olhando por esses 4 estágios aqui, que o último estágio é de sustentabilidade do negócio. Porque é quando você entende as mídias sociais como forma de você criar uma comunidade em torno do negócio. Aí você já pensa mais no lifetime value, como você transforma a cliente em promotor da marca, como é que você transforma essa comunidade em... Queria pegar esse gancho já.
Eu entrevistei uma pesquisadora uma vez, que ela pesquisa na área de mídias sociais, e ela falou que toda empresa pode ser uma influenciadora digital. E aí a gente estava conversando sobre o assunto e uma pergunta que eu fiz para ela era, mas uma empresa B2B também deve ser uma influenciadora digital? E aí eu estou trazendo porque você deu o exemplo da padaria, da lavanderia, tudo B2C, né? Então, quando eu penso em redes sociais, o raciocínio mais fácil vou lá para impactar o meu consumidor. Você tem muitas empresas que são B2B nas redes sociais e qual é a estratégia que elas vão usar, né? Porque a conversão delas vai ser diferente, a venda dela é diferente, a comunidade que ela quer é uma comunidade de empresas em volta dela ou é uma comunidade de pessoas que vão levar depois as empresas, né? Como que é essa dinâmica dentro da base de vocês? Não, o B2B está 100% presente também, né? Nessa lógica das mídias sociais. Em qual equação? Né? Como é que você tá? Como é que você vê essa equação? B2B e B2C dentro da plataforma? Não, a gente não tem essa distinção. Não? Não tem essa distinção. A gente tem o dado, mas eu não sei te falar agora de cabeça. Até porque ele pode estar travestido, né? Porque eu posso ter um cara que ele está ali como uma pessoa física, mas ele representa uma empresa. Aí você não consegue enxergar isso, né? O que eu ia colocar é o seguinte, né? Todo negócio, independente se ele é B2C ou B2B, é feito por pessoas. É o que você falou. Isso, a pessoa está lá no Instagram também, a pessoa está no TikTok também, né? O fato é que a gente precisa estar onde os nossos clientes estão. Então, de repente, né, a maioria pode pensar assim, o LinkedIn é um principal canal para B2B. Na verdade, é como canais e assim, é como a gente aqui na vida pessoal, né? Eu tenho um tom com vocês aqui, eu tenho outro tom com vocês numa mesa de bar, mas é o mesmo Rafael. Sim. Né? Então, os canais, você pode mudar um tom ou outro, mas a sua voz tem que ser a mesma para não haver bipolaridade de marca, né? Então, você tem que ir onde os peixes estão, pescar onde os peixes estão. Se o cara estiver no TikTok, cara, vai pro TikTok. Você tem que fazer pequenos testes para você entender o quanto você atrai de leads, né? Porque no caso do B2B é muito mais leads. Quantos leads você atrai e qual é a taxa de conversão daquilo? E aí, investir mais lá. Mas é muito legal assim, quando você olha para a estratégia do próprio líder daquele negócio B2B se tornar um creator, se tornar um influenciador como consequência, né? É uma das melhores estratégias. Personificado na posição do CEO, do founder? Ou até mesmo na camada de gestão, né, das lideranças. Essa é uma das melhores estratégias, tá? É o tal do EGC, Employee Generated Content. Essa é uma estratégia super avançada que está começando a ficar em alta, que é quando você treina essa camada toda, né, para criar conteúdo falando daquilo que ele sabe. Porque todo mundo dentro do negócio, né, é especialista ali na sua área, sabe bastante. Ao criar conteúdo nas redes sociais, cria autoridade. Legal. Isso é espontâneo? É espontâneo no sentido assim, né? Você tem que premeditar enquanto negócio e colocar isso na estratégia, né? Sim. Mas, obviamente, a pessoa que está ali criando conteúdo tem que virar hábito, né? Tem que virar hábito. Eu pergunto se é espontâneo no sentido de você imagina que você já é um empreendedor, você já tem, vamos dizer, 10 funcionários ali embaixo de você. É o caso de pegar esses 10 funcionários e falar, pessoal, vocês têm que postar uma vez por dia? Ou é mais... É forçado ou é natural? Você fazer isso naturalmente e esperar que eles sejam embaixadores da marca que eles trabalham porque eles gostam de trabalhar ali. Porque é isso, né? Eu gosto de publicar as coisas que eu faço. Publico lá, fiz um vídeo, participei desse podcast, vou publicar na minha rede. Porque eu gosto do lugar que eu estou trabalhando, eu acho legal ali me vincular àquela marca. Mas às vezes o funcionário está ali, você vai forçar ele e falar, posta no LinkedIn isso daí, posta no Facebook isso daí. Como que você acha que essa estratégia é válida? Eu acho que a estratégia ela vai mais pela cultura e política, né? Primeiro, a política de redes sociais. Tem que dar acesso às redes sociais. Tem muita empresa B2B que fala, você não pode acessar a rede social. Como é que você quer fazer isso? Segundo, é cultura. Cultura e valores dentro do negócio. Tem que estar clara essa cultura de você, de fato, querer experimentar coisas, dar essa liberdade, né, de expressão para as pessoas, para ela mostrar o mês de trabalho, para ela mostrar os bastidores, para ela contar o projeto que ela está envolvida, porque é bom para ela e é bom para a empresa. É bom para ela porque ela está se posicionando no mercado também como autoridade daquele assunto. É bom para ela pode ter novas oportunidades. A empresa não pode ficar com receio de perder aquela pessoa porque ela se tornou uma autoridade. Né? É o jogo, é bom para os dois lados. Mas obrigar, não. Obrigar, acho que não. Acho que, de alguma maneira, você vai dar liberdade para o cara fazer. E ainda você vê empresas que elas se preocupam em travar o cara. Negócio surreal. Não adianta, você não vai conseguir travar. Ainda que você não dê na sua máquina ou logado na sua máquina, esse cara está conectado o tempo inteiro. Tem celular, às vezes tem 2, tem 3 celulares, né? Ô Kiso, o que você acha que nesse seu mercado
Vou fazer uma pergunta capciosa aqui. O que você acha que nesse seu mercado, especialmente no que faz aí, no que tange a MLabs, o que é fumaça? O que é modinha que tá rolando, muita gente falando, mas quando você tira para ver o que é real mesmo, não fica nada? Olha, a gente comentou um pouco aqui, né? O que houve, né? Assim, houve uma proliferação de gurus no mercado, né? Ensinando a fazer marketing com aspas bem grande, né? Sim. Que a galera confunde o que é marketing. Marketing no Instagram, infoprodutores, então, assim, é um negócio, né, que surgiu assim e tal, porque o cara fica desempregado, ele precisa resolver. E acharam na lógica do marketing digital, né, do infoprodução e tal, uma solução. Então se proliferou demais, né? E a galera cria muita fórmula pronta, cria muitos hacks prontos, né? Sem entender a lógica que está por trás daquilo. Então, para mim, né, o fundamento para você continuar de fato existindo e sustentando o seu negócio é quando você entende a lógica. Total. Porque você consegue sobreviver às mudanças desse mercado. Total. Se amanhã não é mais Instagram e TikTok, você já sabe a lógica, você continua o jogo. Agora, quem não entende a lógica, putz, mudou um termo lá, né? Ou o tal do algoritmo fez alguma coisa, cara, você morre do dia para outro, porque você investiu todas as suas fichas em um único lugar, naquela formulazinha e tal, você não sabe sair daquele negócio. Verdade. Então, quando a gente começa a tirar a primeira fumaça, né, de hacks, regras prontas, fórmulas prontas, e você passa a entender a lógica, por isso que eu sempre falo, e eu falo por causa da Marta Gabriel, tá? Não existe marketing digital. Existe marketing em ambiente digital. Marketing é marketing. Os fundamentos continuam lá. Os mesmos. E a lógica... de uma outra maneira. O que muda, obviamente, são plataformas e tecnologias. Claro. Que você tem que estar antenado o tempo todo. Mas se você entende a lógica e os fundamentos, você é capaz de sobreviver. Então esse é o ponto aí de tirar essa fumaça, né? De achar que tudo agora tem que ser TikTok porque TikTok tá bombando. Agora o negócio é micro-influenciador, esquece o resto. Então, assim, cara... Ou a humanização da marca. Então, eu preciso necessariamente fazer um stories todo dia porque eu tenho que representar a marca e etc. Então, tudo que fica muito quadradão. É aquela história das regrinhas, né? Você escuta um guru falando, não, você tem que fazer X posts por dia, que você tem que humanizar a marca. Aí todo mundo vai para aquele caminho. Faz a mesma coisa. Não é uma coisa ou outra. Quando você entende a lógica, você sabe orquestrar todas as metodologias e hipóteses. Deixa eu te perguntar uma coisa agora, vindo mais para o lado humano, assim, de time, de gestão mesmo. Como é que foi o impacto no time? Eu não sei quantas pessoas são, depois você pode falar para nós quantas pessoas estão na MLabs hoje. Como é que foi o impacto dessa restrição toda e agora essa nova onda que vocês estão aí desenvolvendo dentro do time? Assim, né? A gente, enquanto líder do negócio, né? A gente tem que estar ali mostrando a força, porque a gente, na nossa ótica, né? A gente não estava errado, né? A gente sempre falou, olha, a gente está fazendo um negócio super legal, propósito... animal, todo mundo entrou na MLabs por causa do propósito, inclusive, né? A gente atraiu muito talento do mercado em função do propósito. Ou seja, o propósito não mudou. A gente precisa agora ajustar um pouco aqui a rota em função dos termos, o propósito não muda. Então, a gente conseguiu engajar todo mundo de novo, assim, falando, cara, não se impacte, não se abale por causa disso. Obviamente que vai abalar o negócio como financeiro, mas a MLabs continua existindo, é uma marca forte, tudo que a gente conquistou não foi perdido, porque a marca ela é muito mais forte do que o faturamento daquele momento. Perfeito. Tá? A gente sempre acreditou nisso. Marcas fortes vendem mais. Sem dúvida. E sobrevivem. E é o preceito do marketing, inclusive, né? Exatamente. Sobre o qual você está calcado. Exatamente. Então, assim, a gente sempre trabalhou para que a MLabs não fosse a ferramenta. De stories. Não, a MLabs é algo muito maior. É algo muito maior. Foi essa pergunta que eu fiz para você. Se era um produto ou se era uma marca? Se era uma... Sim, não, é uma marca. Uma marca. No tanto que a gente tem outros produtos, né, entre aspas, sob a marca MLabs. Claro. Porque a marca se tornou forte e referência quando você pensa em mídias sociais hoje, né? E tomando a posição de cliente, se eu sou cliente de uma empresa que me oferece um serviço, uma ferramenta que eu não gosto, e aí o Facebook me bloqueia por 6 dias, eu fico puto e saio e nunca mais volto. Mas se é uma empresa que durante anos ali, ela me prestou um bom serviço a um preço baixo e que eu gosto dela, não vai ser um bloqueio, um negócio assim que vai afetar a reputação. Acho que tem muito a ver com reputação, com a autoridade que vocês criaram. Autoridade e reputação, eles têm de monte até para vender. Agora, eu acho que o ponto que eu imagino que vocês devem ter corrido, e eu me lembro, porque eu vi um post teu sobre isso, para explicar para
para a base, né? Sim. Olha, pessoal, o que está acontecendo é isso, a situação é essa, porque transparência nessa hora é fundamental, não adianta pôr para debaixo dos panos, né? A gente tapete. foi, acho que 110% transparente, né? E a todo momento, né? Então, assim, temos novidades, vamos contar. Tá. Vamos aqui, né, segurar, porque a gente precisa falar com as pessoas, porque é muita gente, né? Sim, muita gente. Apesar de ter 17 milhões de pequenos negócios no Brasil, e a gente estava ali com 230 mil, né? O que está longe ainda de 17 milhões, mas 230 mil ainda é coisa pra caramba. Caramba, Quando a gente fala, cara, é muita gente na rede social pedindo... Muita gente. E assim, muitos ainda nem sabem o que aconteceu. Isso é difícil pra gente, porque vem gente ainda no comentário e fala, a MLabs está decadente. Tinha, agora não tem mais. Sim. Mas sem entender o que aconteceu, né? A gente ainda tem esse trabalho, né, de fazer aquela gestão. Mas esse é um ponto, assim, a gente sempre está ali, transparente, tanto internamente quanto externamente. A gente trata os nossos funcionários, né, colaboradores, muito bem também nesse sentido. Assim, não é sobre clientes apenas, né? Transparência total em todos os sentidos. Sobre o negócio, sobre o propósito. Sobre o negócio. E Kiso, para onde está indo essa indústria sua, hein, cara? Porque você é um cara que você pegou toda a evolução da indústria mesmo, né? Antes ainda de Facebook, ainda no Orkut, aquela coisa toda, né? Para onde está indo essa indústria, cara? Onde a gente vai parar com todo esse movimento das redes sociais, transformação digital, né? Que o cara acha que ele está super fazendo transformação digital quando ele monta um e-commerce, mas ele não atende bem, ele não comunica bem, ele não faz um relacionamento bom via digital. Para onde nós vamos? Olha, o Zuckerberg anunciou, né, a semana passada o metaverso, né? Ele já está preparando. Quando ele fala está preparando, porque já tem muita coisa, né? Os caras não dão declarações sem já ter muita coisa pronta. Claro. Já está se preparando para a era pós-mobile, né? Que seria uma era da internet das coisas, onde a gente está muito mais onipresente dentro de um contexto social. É a internet dentro da internet, basicamente isso, né? Mas vamos trazer um pouco mais para o presente. Qual é o grande próximo passo? Social commerce. Esse é o próximo grande passo. Por quê? Porque a China já é realidade há algum tempo e é o maior negócio lá hoje na China. É comércio eletrônico através de mídia comprável. Mídia comprável. Então você está lá no Douyin, que é o TikTok da China, você está assistindo a live de uma influenciadora e já tem um catálogo de produto integrado. Ela está mostrando ali, você clica já compra dali mesmo. Sem sair dali. Né? Sem sair dali. Esse negócio já movimenta muita grana Tem alguém fazendo para o lado de cá? Américas, Europa ou... Não, aí obviamente, né, o TikTok aqui, né, no já tá Ocidente já tá implementando. Hoje teve hoje, né, nem sei que dia que a gente vai assistir, alguém vai assistir, mas teve um evento do TikTok onde eles anunciaram esses formatos. O Instagram também está indo por esse caminho. Quando o Facebook anunciou o Facebook Pay, e aí foi aprovado pelo Banco Central, o WhatsApp passou a liberar também, né? É o primeiro passo para que você possa comprar coisas dentro do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, tudo de forma integrada e nativa. Né? Então, esse é um grande próximo passo. Mídia comprável dentro das redes sociais. Né? Outro grande próximo passo, né? Voice experience. A gente já está vivenciando isso de alguma forma através de podcasts, a gente mandando áudio no WhatsApp, mas tem as salas de áudio... Clubhouse da vida, Green Room no Spotify aí o Twitter, né? Sem falar na Alexa, na Siri. Aí a gente vai avançando e fala, não, mas espera aí, o que é Voice Experience? Abrange, né, o que a gente está colocando aqui de assistentes de voz. E hoje, não estou falando da Alexa só, todo mundo tem assistente de voz no seu smartphone. É fato. Então a gente já está com o assistente de voz. Já é uma realidade. Já é uma realidade. Você entra no carro, por exemplo, você pede para ir para o lugar XPTO e a sua assistente. A gente já fala, e assim... Há vários dados já provando, né? Só para você ter uma ideia, falando de Alexa, eram 300 skills em 2019, já são mais de 3 mil skills do Brasil hoje. O que é um skill? É um aplicativo dentro da Alexa. Marcas desenvolvendo uma aplicação. Tem uma indústria trabalhando em cima disso, né? Você pode pedir pizza na Domino's com a voz da Jojo Todinho na Alexa, entendeu? Então, assim, Colgate Kids. Minha filha escova o dente com assistente de voz, que é o Colgate Kids, que é um aplicativo do Google Assistente de voz. Então, assim, já está fazendo... Principalmente para a criançada. Criançada... E adora, né? Adora isso. A próxima grande interface é voz. Porque a gente já nasceu com a voz. A gente não nasceu sabendo teclar, digitar.
Isso quem fala é o Ednei Souza, o grande Internei, né? Ele sempre fala isso. A gente já nasce com essa interface da voz, isso vai ser a próxima grande coisa. Então, o Voice Experience é uma coisa que vai pegar mesmo, esse é um grande próximo passo. Então, eu falei do metaverso porque é um pouco mais futuro, trouxe um pouco mais presente. O Facebook tem o Facebook Horizon, que é uma versão, né, é uma realidade virtual do Facebook, que você usa com óculos. Não por acaso eles compraram a marca empresa de óculos. Eles têm dentro do Quest 2 também o Home Office virtual que eles lançaram, com realidade aumentada e virtual. Caraca. Então eles estão indo para esse metaverso mesmo, né? E não só eles, a Microsoft, HoloLens, e tem várias soluções. A primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, eu estava no South by Southwest de 2018. Eu estava lá. E tinha, provavelmente você viu a mesma palestra que eu com a Annie Webb, que é uma futurista que fala... A Annie Webb monstra, fala sobre tendências, e ela trouxe exatamente isso. Assim, eu me lembro que me chocou aquela palestra, porque ela falou assim, esse ano é o primeiro ano no fim dos smartphones. E todo mundo pensando, caramba, mas como, né, cara? Acabou de começar. Aí eu fico imaginando aquele empreendedor que fala que construiu um app, mas como, justo na minha vez, né, cara? Começou agora. E eu acredito muito no que você está falando. Acho que você tem total razão, assim. Acho que a gente está indo cada vez mais para device, para voice, etc e tal, assim. Puta, cara. Para a gente poder finalizar, a gente faz sempre uma pergunta emblemática aqui, que é, por que o Kiso é um vida louca? Caramba, vida louca porque eu sou empreendedor, né? Em primeiro lugar. Cara, ser empreendedor no Brasil é vida louca. Viu? É vida louca. Na verdade, é ser um herói, na minha visão. Porque, cara, você tem que ser um herói porque você está ali por todos que estão trabalhando com você. Sim. É sobre emprego, é empregar pessoas, é sobre famílias. Sim. Você é o último, né, a apagar a luz. Você é o que muitas vezes ganha menos. Você contrata gente que ganha mais. Então, assim, é o tal do herói, cara. Eu vou falar. Ser empreendedor no Brasil é vida louca, é ser herói de verdade, né? E assim, cara, vida louca também porque a gente não desiste nunca, né? Não é a minha primeira empresa e ainda bem que nenhuma delas faliu, ainda tá tudo aí no ar. Legal, tá. Mas assim, é vida louca porque apesar dos pesares que eu tô contando aqui, a gente ainda continua empreendendo. Claro, vamos pra frente. É meio loucura, né? Então é vida louca, é meio loucura. Cara, como é que você continua empreendendo e criando outro negócio se você já entendeu que é vida louca? Cara, eu imagino assim também, o lance do alto e baixo, né? Os altos e baixos no mesmo dia, né? Eu imagino você no dia anterior da tal situação, tá feliz pra caramba, no dia você começa a pensar, no outro dia você tá de bem de novo, e vamos que vamos, né? Vamos corrigir isso, né? Cara, é muito como ação na bolsa, né? Muito como ação na bolsa. Você tem que estar preparado que um dia você vai estar na alta, outro dia você vai estar na baixa. Vai estar na baixa. O que você não pode é vender a ação na baixa, entendeu? Você não pode desistir. Que é um conceito basal, assim. Se você fizer isso, você tá ferrado. Exatamente. Então, você continua persistindo, dá a volta por cima, vai levar um tempinho, às vezes, beleza. Cara, o que eu fiz em 10 anos? Pô, a MLabs tem 6 anos no mercado. Sim. Pô, assim, em 6 anos eu construí a MLabs. Aí você começa a se inspirar em si de novo, né? Fala, não, mas eu tenho capacidade de fazer alguma coisa diferente e sair desse status aqui nesse momento. Né? Eu concordo pra caramba com você. Tem alguma dica, alguma coisa que você queira deixar aqui registrado? Alguma sacada ou alguma mensagem pro público? Olha, uma coisa que eu aprendi bastante assim na minha trajetória, não foi de cara, levar anos assim para eu concluir isso, de que eu não posso ser a pessoa mais inteligente da sala. Porque em algum momento, assim, da história, como você sabe da história desde o começo, né, cara, eu era muito geek e tal, era o nerd, era o cara tal que pensava, que criava soluções. E eu numa sala de reunião no começo da minha história, cara, eu tinha que ser o cara que mais entendia, eu tinha que ser o cara de líder, que ensinava as pessoas, não, faz desse jeito, faz daquele jeito. E chegou um momento da minha vida que eu entendi que para eu ter resultados de verdade, exponencialmente falando, eu precisava de pessoas muito melhores do que eu. Muito melhores do que eu. E saber abrir mão daquela coisa assim, cara, não é o protagonista, de ser o protagonista, né? de ser o ponto central e realmente deixar as pessoas mostrarem, né, a capacidade delas e a gente de fato se tornar um líder servidor para ajudar ela a fazer o trabalho dela melhor. Que legal. Cara, aí foi uma virada assim absurda. Hoje eu trabalho com gente que eu falo, eu admiro, o cara assim, é foda, eu sou fã. Né? A pessoa é foda. Falo, putz, sou foda. Essa mulher que me faz pensar. E eu falo isso para as pessoas, falo, cara, o dia que você tiver alguém do seu lado que te faz parar para pensar, fala, acho que você tem razão. Eu não tinha pensado nisso antes. Porque você vai naquela
O empreendedor é assim, né? Você tem uma crença, né? Você acha que você tá, né? O empreendedor de primeira viagem acredita fielmente de que aquilo que ele pensou é a melhor solução do mundo, de que ele vai ficar milionário, né? E que ele vai trazer a solução do planeta, né? De que ele foi o único a pensar naquilo, inclusive, né? Geralmente é isso e tal. E foca muito na solução, esquece totalmente qual é o problema que ele está tentando resolver. O importante é implementar. E nem conversou. Esse é um ótimo ponto, Ju. E nem conversou com o potencial cliente para entender, né? Não sabe nem se o cara quer. Cara, agora não. Agora assim, antes eu escuto mais do que falo. Hoje, eu escuto muito mais do que eu falo. Eu deixo todo mundo falar primeiro, que eu falo, pô, agora eu peguei o ponto de vista ciclano, fulano, que tinha razão, não tinha pensado nisso, agora eu vou concluir aqui, vou dar uma direção. Sim. Putz, cara, levou um tempo para chegar nesse formato, então... Essa dica eu acho animal. Tomara que quem assiste leve um pouco menos tempo que você assista e já pegue essa sacada. A sacada, exatamente. Porque o cara que é dono do negócio, ele tem medo, né? Principalmente pequeno negócio. Não, mas eu que sou o dono do negócio. Como é que eu vou contratar alguém que seja mais inteligente do que eu, melhor do que eu? Esse cara vai tomar a minha frente aqui, né? Muita coisa que a gente vê é gente que já tem a dificuldade de delegar. Então a pessoa se ela tem dificuldade de delegar, imagina a dificuldade que ela tem de contratar alguém que é melhor ainda a ele em várias coisas, né? Mas me perguntam muito isso. Como é que você gerencia e administra seu tempo, né? Porque, tem agência, tem Labs, aí eu tô lançando livro, já lancei outro livro, dou aula online. Delegando, sabendo delegar. Mas como é que você delega? Tendo gente capacitada, né? Porque você não vai delegar para alguém que não vai resolver o negócio. Então, assim, cara, hoje eu tenho um time que eu tenho orgulho, assim, de ter. E assim que eu consigo gerenciar meu tempo. Que legal. Se cerque de pessoas que tenham bastante competência para poder fazer você evoluir ainda mais, né? A princípio, alguém pode pensar, nossa, mas custa caro, né? Você ter gente boa custa caro. Cara, mas é melhor do que você ter 4 júniores. É verdade. Que é o preço de 4. É verdade. Não tem comparação. Custa caro, é verdade que custa, mas o resultado final, pensando em médio e longo prazo, é melhor do que você pagar barato agora. Você tem um benefício no agora que não vai se resolver no futuro e o contrário é muito verdadeiro. Né? Posso fazer uma provocação antes da gente encerrar? Eu acho que tem muita gente boa, muito boa, que está fora do mercado porque não tem capacidade técnica. Gente que tem todas as qualidades ali que o mercado chama de soft skills, que enfim são as qualidades de negócio, mesmo de fazer negócio, e a pessoa não está inserida porque ela não encontrou ainda a capacidade técnica. Então acho que existe muita gente boa no mercado que às vezes você não precisa gastar tanto assim, se você confiar nela, se você pagar um curso para ela e etc. Acho que vale a pena fazer a provocação. É mais sobre perfil, né? Exatamente. Eu concordo muito com isso. É mais sobre perfil do que exatamente o cara tá pronto para aquilo, né? Não, eu posso dizer da minha head de marketing hoje, né? Que assim, ela não era uma pessoa de marketing, né? Ela era muito mais especializada, por exemplo, em inbound e SEO. E hoje é head de marketing. Por quê? Porque era o perfil. É a pessoa que, sabe... Estava 100% aberta e antenada e aprendendo todos os dias. E pegou a oportunidade e foi. E vai em cara de frente, né? E hoje é a líder do negócio lá, né? Que legal. E tenho muito orgulho disso. Kizo, cara, muito obrigado aí pela vinda. Acho que foi muito rico isso aqui, né, João? Maravilhoso. Cara, eu Cada semana parece que fica melhor. Exato, cara. Eu sou um entusiasta desse assunto. Acho que, esse mercado que você trabalha é um mercado bacana e é um mercado que vocês têm bastante representatividade. Então, obrigado por aceitar o convite, por estar aqui com a gente, viu, cara? De novo, eu que agradeço. Foi uma honra enorme estar aqui com vocês. Que legal. Já tinha assistido antes, né? Falei, olha, vida louca. Quero estar lá um dia. Vamos junto, E se você gostou, se você achou que faz sentido para você, curta, compartilhe, divida esse canal e esse conteúdo com outras pessoas. Lembre-se que isso é o combustível para a gente produzir cada vez mais e também o próprio plataforma, o próprio YouTube, mandar isso para outras mais pessoas, tá bom? Então, espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado. Show de bola, cara. Show. Obrigado, viu, Valeu, meu? Eu que agradeço. Obrigado, cara.